aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira epístola escrita aos Coríntios pelo apóstolo Paulo, no capítulo 10, vamos ler o primeiro parágrafo, parando, portanto, no verso 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Santo é o Senhor. Irmãos, vemos aqui conselhos maravilhosos, conselhos sábios, espirituais, que o Espírito Santo guiou o apóstolo Paulo para escrever aos cristãos que moravam em Corinto, tanto judeus como gregos, romanos e de outras nações. Corinto era uma cidade cosmopolita, quer dizer, uma cidade que tinha gente de todo lugar do mundo conhecido da época. E a igreja de Corinto foi uma igreja que tinha um número considerável de povo, de irmandade,
E por causa da facilidade do comércio, Corinto era um centro comercial, marítimo, de grande influência, unindo a Europa e a parte oriental ali do Mediterrâneo e o Oriente Médio e a Ásia Menor. E a cidade de Corinto estava, porque era o istmo de Corinto, como uma ilha, mas preso no continente por uma linha de terra de uns 6 a 8 quilômetros. E a cidade de Corinto estava exatamente aí, de modo que tinha porto de um lado e porto do outro. E vinham navios da direção da Ásia Menor, atracavam ali, e a lombo de animais e de escravos, carros puxados a bois e assim por diante, fazia aqueles poucos quilômetros até o outro porto do lado que olhava para a Itália, transportando essas mercadorias. E vice-versa, tinha mercadoria que vinha da Itália, da Espanha, do norte da África, e ia para o Oriente Médio e a Ásia Menor. Então era um fluxo de muita gente, muito comércio, muito dinheiro. E onde há prosperidade, irmãos, no sentido material, porque tem gente que confunde as coisas, acha que ser abençoado por Deus e prosperidade material, dinheiro, posição, aquisição de bens, é bênção de Deus. E não é bem isto. No Velho Testamento, que tudo que aconteceu no Velho é sombra do Novo. No Velho Testamento, a promessa de Deus para Israel era terra prometida, terra mesmo aí na Palestina. Abraão foi abençoado, e aí em seguida vem, ele tinha 3.000 ovelhas, não sei quantos mil cabritos, e por aí vai, muito ouro e prata. E tudo no Velho Testamento, quando alguém era abençoado, veja a história de Jó. Era o número de camelos, de ovelhas, dinheiro, terra. Por quê? A promessa de Deus também era na terra. Mas em Cristo Jesus, irmão, ser abençoado por Deus não tem o mesmo significado do Velho Testamento. Porém, tem quem confunde. E tem, inclusive, teorias. A teoria da prosperidade. Isso aconteceu agora no período do Iluminismo, em alguma igreja evangélica, que a prova que Deus abençoava o crente eram os bens terrenos que ele possuía. Ora, irmãos, isto é uma forma de entender, porque Jesus explicou quando disse que seguissem-no. E Pedro fala: Senhor, e nós que tudo deixamos para te seguir, como seremos abençoados? E Jesus respondeu: venham, mesmo aqui na terra, vocês vão ser abençoados em casas, em famílias, e terão, porque nós chegamos na casa de um irmão, é a nossa casa, irmão. Chegamos na congregação do Brás, é a nossa congregação. Vamos na congregação do Bom Retiro, vamos em Campinas, vamos lá no Amazonas, estamos dentro da casa do Senhor, é a nossa casa. Então nós temos uma bênção de Deus em amigos, irmãos, irmãs, casas, os que nos acolhem, mas mais do que isto, tereis a vida eterna. Então, temos um hino que cantamos,
que grande bem é ter a vida eterna. E esse bem nós temos, e a prosperidade do crente em Cristo Jesus é a sua vida espiritual. É aquele que tem dons, que tem paciência, tem humildade, tem santidade, tem amor. Este é um crente abençoado. Então, irmãos, em Corinto, as bênçãos eram materiais. E tinham irmãos que Deus chamou e que eram também empreendedores, tinham navios, tinham comércio. E onde prolifera, irmão, essa prosperidade que proliferou em Corinto, prolifera também o pecado, a vaidade, toda sorte, irmãos, de malícia, toda sorte de concupiscência e carnalidade. Então, a igreja de Corinto, nós vemos nas duas cartas, existe uma terceira que Paulo menciona, mas infelizmente ficou perdida, não foi encontrada, então não faz parte do cânone das Escrituras. Mas estas duas são ricas em ensinamento, doutrina, luz para o cristão fugir do que contamina, fugir do pecado, fugir daquilo que desagrada a Deus e abraçar com a bendita palavra de Deus. Então Paulo, aproveitando, irmãos, ele fala 2 ou 3 vezes nesse pequeno trecho aqui, que o que aconteceu com a Israel do passado, tendo saído do Egito, onde eram escravos, e aquela caminhada pelo deserto, que seria, mesmo na multidão de homens e mulheres que estavam, seria de poucos dias, irmãos, questão de 2 meses, no máximo, para ir devagar, chegariam à terra prometida. Mas por causa da incredulidade, por causa das murmurações, por causa dos erros reiterados do povo, Deus retardou a marcha deles e deu uma sentença: vocês vão ficar girando, peregrinando pelo deserto, até que morra o último que saiu do Egito com mais de 20 anos. Nenhum entrará na terra prometida. O povo que entrou foi os que saíram menores de 20 anos e os que nasceram no deserto, exceto as 2 exceções. Os irmãos sabem que foi Caleb e Josué, ou Josué e Caleb, irmãos que já tinham mais de 40 e poucos anos quando saíram, e depois com 80 e tal anos entraram a tomar posse na terra prometida. E isto Paulo usa dizendo: o que aconteceu com eles é uma figura, é uma projeção, é uma comparação muito, sabe, irmãos, perfeita, muito parecida com o que acontece com a igreja cristã. Todo crente, seja de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de São Paulo, de alguma cidade dos Estados Unidos, ou não importa a cidade, irmão, hoje, todos nós saímos do mundo pecaminoso, estamos no deserto desta vida, porque a vida terrena para o crente é um deserto, comparado com a glória que nos aguarda. E nós estamos numa marcha, não para Canaã terrena, mas para Canaã celestial. Então Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês desconheçam
ignoreis no sentido de ter desconhecimento, que os nossos pais, que saíram lá do Egito, estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, o Mar Vermelho. E todos foram batizados em Moisés e no mar. Então, a travessia do Mar Vermelho é o nosso batismo, é o início da marcha. A nuvem que guiava durante o dia fazendo sombra e durante a noite como um facho de luz é a palavra, que é sombra e é luz para a nossa caminhada. E nós estamos marchando, então ele fez esse paralelo. E depois ele dizia: todos comeram de uma mesma comida espiritual, de um mesmo manjar, que era o maná que Deus mandava para alimentar. Irmão, dava mais de 2 milhões de pessoas. Por quê? A Bíblia relata que tinha 600 mil homens na idade militar, que ia dos 20 aos 50 anos. 30 anos, que era chamado o período ou o tempo que o homem era destro na guerra e puxava da espada. Portanto, vejam, 600 mil nessa faixa etária, sem contar de 20 anos para baixo, sem contar de 50 para cima, que já era naquele tempo considerado idoso, e sem contar as esposas. Então, contando só a esposa, 600 mil já vai para 1.200.000. Contando velhos, que tinha velhos muitos, e menor de 20 anos, passa de 2 milhões com certeza. Como alimentar 2 milhões de pessoas no deserto, irmãos? Só por milagre. E Deus é milagroso, glória ao nome do Senhor. Ele faz milagre. E mandava o maná. Toda manhã estava, irmão, a relva, as rochas, alguma madeira seca, toda recoberta como neve, palmos do maná. Cada um vinha e colhia para si, para a sua família, por um dia. Não adiantava querer colher muito. Eu vou colher mais do que a gente come. O dia seguinte estava estragado. Tinha formado ali, irmãos, bichos, alguns bigatos, perdoe a expressão, mas é isso que a palavra diz, e tinha que jogar fora, porque Deus mostrou que o povo tinha que ter fé nele, ter fé que no dia seguinte Deus não se esquecia deles de novo. Glória ao nome do Senhor. Na sexta-feira, como Deus tinha dado ordem para Israel, pois o sábado é um sinal entre Deus e a nação de Israel. Quem não é israelita, judeu, não tem vínculo de guardar sábado, pois é um sinal entre Deus e aquela nação. Como Cristo é sinal entre Deus e a sua nação eleita cristã no mundo, que pode ser de qualquer cor de pele, raça, língua que fala, tribo que pertence, não importa, é uma nação eleita. Para esta nação, a nossa guarda é guardar Cristo em nossos corações. Mas ele mandava maná para essa multidão toda, irmão. E diz aqui a palavra, Paulo ensinando: todos eles comeram ou comiam de um mesmo manjar. E agora na Israel espiritual, seja aqui no Brás, seja na Argentina, seja no Nordeste,
no Amazonas, onde quer que seja, irmão. Toda noite de culto, a Irmandade se alimenta da palavra e tem força para continuar a marcha no deserto desta vida, na luta do trabalho, da criação de família. A palavra nos alimenta, nos dá força para marchar. E todos bebiam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra. E que pedra é esta, irmão? Por mais de uma vez, onde não tinha córrego, não tinha oásis, não tinha água natural, Deus falou com Moisés: bate na rocha. Bateu, saiu água. Passado algum tempo, num outro ponto, difícil de novo, o povo murmurou, o povo oprimiu, o povo desconjurou, desanimou, quis voltar para trás, blasfemou contra Moisés, a ponto de Deus ter falado com Moisés: Moisés, leva o povo junto àquela grande rocha. Ali estava Cristo representado naquela rocha, irmãos, como na outra, e Paulo fala exatamente isto. A rocha que o seguia, a pedra que o seguia, era Cristo. Mas nessa altura, salvo erro em Números 20, 21, irmão, por aí, Deus fala muito claro: Moisés, vai você e Arão, leva o cajado, fala com a rocha, Moisés, e o povo vai me santificar, vai me glorificar. O que Moisés deveria ter feito, irmãos? Chegado com Arão, o sumo sacerdote, e conversado com a pedra. Era Cristo a pedra, a representação do Senhor, irmão. Dizer: rocha, por favor, Deus me mandou aqui, que você vai fornecer água para nós. Abre-te, forneça água para esta multidão. E a rocha ia jorrar uma cascata e um rio de água. Mas Moisés estava atribulado com as murmurações, estava um pouco transtornado, irmãos, porque o povo falou: nós vamos te apedrejar, Moisés, vamos voltar para o Egito, mas antes nós vamos te matar com pedrada. E Moisés chegou com a vara, porque no tempo anterior Deus deu ordem: bate com o cajado na vara e você vai ver a obra. Bateu, triscou na casca da rocha, saiu água. Agora Deus falou para Moisés: conversa com a rocha, Moisés, fala com ela. Mas Moisés, transtornado, nervoso, não bateu uma vez só, bateu duas. Pá, pá, será que vai sair água dessa rocha? Duvidando, saiu água. Mas Deus disse: nem você e nem teu irmão entrarão na parte ocidental da terra prometida, além do Jordão. De modo que Moisés, na verdade, ele apenas entrou onde hoje é a Jordânia, nem é Israel. Mas naquela época era parte da grande Israel, o lado oriental, o lado do nascente, à esquerda da margem do Jordão. Moisés deu posse para 2,5 tribos, mas 9,5 tribos foi Josué quem deu posse onde atualmente é Israel. De modo que a pena que Moisés sofreu por culpa do povo murmurador foi não ter visto a plenitude da terra prometida.
e porque bateu com dúvida, será que essa rocha vai dar água? Poderia acontecer isto? E o Senhor fez com que o povo santificasse, mas disse para Moisés e para Arão: vocês não vão na totalidade da terra prometida. Então Paulo usa tudo isto, irmão, para exortar uma igreja cristã, numerosa, maravilhosa, com irmãos ricos, com gente que tinha muito dinheiro, mas por causa do dinheiro, muita vaidade, muita grandeza, pompa e prostituição. Então, Paulo aproveitou esses exemplos e disse o que aconteceu com eles, mesmo o batismo, mesmo Espírito, a nuvem e o Espírito Santo, mesmo o manjar, a mesma água espiritual que é a palavra, tudo isto foi igual, mas murmuraram, desagradaram. Olha os pecados deles aqui, irmão. Primeiro de todos eles, muitos deles foram cobiçadores, ficar cobiçando as outras nações, o ouro, a prata, a roupa, a grandeza, a ostentação. Entre nós, irmão, clamemos a Deus para o espírito da cobiça não nos tomar por nada, irmão. Não precisamos ter inveja de ninguém, ciúme de ninguém, cobiçar nada de ninguém. Peça a Deus, o Senhor te dará o necessário na tua vida. Segundo o pecado grave de Israel, idolatria. Enquanto Moisés estava no monte, o povo fez com ouro dos pendentes, dos brincos dos que tinham, que eram vaidosos, fizeram um bezerro de ouro, puseram no altar e ofereceram incenso, fizeram holocausto e adoraram, não o Criador, mas uma criatura irracional. E o Senhor também se desagradou deles. Irmãos, a idolatria não é só adorar ídolos, não é ter imagem em casa. Às vezes nós idolatramos alguma coisa na nossa vida, idolatramos pessoas. Tem aqueles que cobiçam e depois da cobiça vem a idolatria, um homem cobiçando e idolatrando outra mulher que não é a sua esposa e vice-versa. E no nosso meio tem quem faz escolha de irmãos, idolatrando aquele porque prega melhor, idolatrando o outro por outra coisa. Irmandade, olha a palavra aqui nesta tarde. Que não haja idolatria em nós e nem cobiça. Terceiro pecado de Israel, e Paulo aproveitou para orientar a igreja de Corinto: não nos prostituamos, porque a prostituição, irmão, o relacionamento sensual fora do casamento é pecado que compromete a salvação, irmãos. E a palavra está dizendo, por causa de prostituição, o próprio povo, quando chegou naquelas terras que eram de Balaque, e que Balaão, cobiçando dinheiro, acabou entregando o povo de Israel com falsa pregação, dizendo: olha, vocês podem ver aí as mulheres que tem aqui em Canaã, aqui nessas nações aqui do deserto, vocês podem conviver com elas. E eles se prostituíram. O conto maligno de Balaão
Em Apocalipse está escrito, irmão, do espírito enganador que estava em Balaão. E por causa da prostituição, a ira de Deus veio sobre eles, e num dia morreram 23, 24 mil, irmão. Um número entre esses dois números foi o número de mortos pela ira de Deus. O mesmo espírito que estava em Balaão está por aí, em ensinadores que diz: não, o relacionamento desse jeito, dessa maneira, o namorado com a namorada, não tem problema. É o espírito da prostituição, é o Balaão falando para este povo que está na marcha para Canaã celestial. Perder o direito. A palavra exorta: tenha cuidado que ninguém tome a tua coroa. O irmão tem a coroa da vida eterna, a irmã tem, irmã, mas cuidado, a cobiça, o engano, a murmuração e a prostituição e mentira e tantas outras coisas pode nos fazer perder o direito da vida eterna. Quem sabe alguém gostaria de ouvir uma outra palavra. Quem sabe alguém gostaria de ouvir até dentro da teoria da prosperidade material. Você vai ter um carro novo, Deus vai te preparar a casa, pode comprar a fazenda que você olhou. A palavra não vai falar isto hoje. Mas a palavra está falando para uma grande herança no céu e uma prosperidade eterna, de um bem que nunca acabará. Lá no céu, onde está a nossa herança e nossa riqueza, o ladrão não entrará, a praga não entrará, a traça não roerá. É uma coroa para a eternidade. Não tentar a Cristo. Como que tenta? Ah, não, eu vou lá, eu sei que é perigoso, eu sei que lá é o lugar do pecado, mas Deus me guarda. Não tente a Cristo, irmão. Você é carne. Clame ao Senhor para te guardar cada dia da tua vida. E não tenha intimidade com coisas que contaminam a alma. Procure intimidade com o teu Criador e com o teu Salvador. Não murmureis. Irmão, a murmuração, o murmurador é aquele que não se contenta, não concorda, não aceita. O irmão leu lá o ensinamento, mas não concordo muito. A palavra veio, mas Deus é bom, é misericordioso, eu vou continuar na fraqueza. Irmão, não murmuremos contra os servos de Deus, não murmuremos contra a palavra, não murmuremos contra os ensinamentos. Os ensinamentos são homens de Deus, irmão, que oram, que perdem sono, que passam noite em claro para escrever os tópicos. E às vezes tem alguém que diz: eu não dou muito, isso aí é homem que fez. Homens de Deus, irmão, como foram homens de Deus que escreveram a Bíblia. Mas o Espírito Santo é quem está junto, como a nuvem guiou o povo no passado. Glória ao nome do Senhor. E depois diz aqui, irmão: tudo isto sobreveio como figura para nós nos figurarmos, para nós nos espelharmos, para nós vermos como uma passagem, um filme, uma filmagem. Na nossa mente vem essas figuras para fugirmos agora do pecado, não cometer o mesmo erro, pois não nos aguarda uma herança terrena, mas nos aguarda uma herança eterna. Então ele diz aqui, irmão,
Aquele, pois, aí de Corinto, que cuida, que acha, não, para mim não tem problema, eu estou de pé, já tenho muitos anos de batizado, eu tenho o meu comércio, tenho o meu dinheiro, eu às vezes faço alguma coisinha aí, que pode ser que desagrada a Deus, mas eu sei, eu estou de pé. Paulo disse, quem estiver de pé, cuidado para que não caia. Quem caiu, busque a misericórdia de Deus. Quem está de pé, não ria de quem caiu. Cuida de ti mesmo, cuida da tua vida. Quem é mãe de família, cuida da tua casa, do teu marido. Quem é pai de família, cuida da tua esposa, dos teus filhos. Cuida para continuar em pé até a volta de Cristo. Não sobreveio sobre vós, ó Coríntios, tentação do próprio manifesto do tentador como para Cristo. Nenhum homem teve a tentação que Cristo teve. Do próprio inimigo em pessoa, tentando. A tentação que Deus permite que venha para os crentes é humana. O que quer dizer? Não é o inimigo em pessoa. O espírito maligno usa de uma mulher para tentar o homem, usa de um homem para tentar uma mulher, usa de um moço mal intencionado para tentar uma jovem nossa irmã, singela e ingênua. A vaidade de quem entra em dívidas milionárias é a ambição pela riqueza, a promessa de lucro fácil. Depois a coisa não se concretiza, mas não foi o inimigo em pessoa, foi humana. E ele se deixou tentar pela cobiça, pela ganância, ou pela sensualidade que está nele. Mas diz aqui a palavra, irmão, não veio sobre vós tentação, senão humana. Então o irmão já sabe, a irmã já sabe. Fuja de ofertas milagrosas, fuja de elogios com segundas intenções, fuja das pessoas que te rodeiam com outros interesses e peça força a Deus. Senhor, me guarda. E a palavra responde, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Deus te deu resistência, irmão, resista à tentação. Irmã, Deus te deu resistência, resista à tentação. E aquilo que for uma astúcia maior do que a tua capacidade, o Senhor te guardará. Mas da tua parte, da minha, da parte do cristão, é ter horror ao pecado, é ter horror à mentira, horror à idolatria. Irmão, irmã, ouça esta palavra, fortifica-te por ela e marche. O povo de Israel entrou para possuir uma herança terrena, nós entraremos para possuir uma herança eterna. É a palavra, Deus seja louvado.